Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui para meditar na palavra do Senhor. Que maravilha, que bênção para as nossas vidas. A nossa meditação de hoje, no dia 14 de fevereiro de 2025, está no segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 7. E nesse versículo nós encontramos o seguinte registro feito pelo cronista. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Todo ser humano, né? Todos nós, nas nossas necessidades, nas nossas lutas, nós gostaríamos de passar por essa oportunidade de poder pedir para o Senhor. Não só de poder pedir, na verdade, a gente vive uma vida de pedir para o Senhor e nós não percebemos que o próprio Senhor, ele já estabeleceu algo semelhante do que está escrito aqui para Salomão. Ele chega de uma forma direta, de uma forma pessoal e diz: Salomão, pede o que quiseres, né, que eu te dê. E aí, a partir desse momento, o problema não está mais com o Senhor. Agora o problema estaria com o próprio Salomão, que deveria, segundo Davi, quando Davi começa a preparar toda a construção do templo, quando eu falo construção do templo, ou seja, que ele faz todo aquele trabalho ao longo dos anos, ao longo do tempo, para poder reservar materiais, pessoas, organizar como deveria funcionar a casa do Senhor. E Davi usava uma expressão de dizer que Salomão era moço e tenro, para poder trazer que dar uma tarefa tão grandiosa para Salomão, ele sozinho talvez ele não conseguisse fazer, porque a tarefa era de uma envergadura muito grande, muito grande. E ele, um garoto não habilidoso, um garoto ainda inicial, um moço sem experiência. Então, Davi, eu até frisei em um outro devocional, nesse ponto, apesar de toda a relação de Deus, Davi, ele tem extrapolado um pouquinho o seu sentimento, porque ele deixa de confiar nesse momento, assim, na sua plenitude, na escolha do Senhor, e acredita que ele tem algo para fazer, porque a obra só se realizaria por meio dele. O pensamento de Davi não é um pensamento de soberba, é um pensamento, na verdade, de amor e também de querer participar no reino, né, participar na obra do Senhor. E aí, Davi, nesse aspecto, deixa uma lição importante para a gente, que a gente deveria estar sempre pronto, sempre estimulado, independente da posição, independente se o nosso nome seria ou não, brilharia ou não, vamos dizer assim, entre os demais nomes, mas que o nome do Senhor, a obra do Senhor, ela deveria estar sempre à frente. Então, nós deveríamos, dentro dos nossos esforços, dentro da capacidade, da força que Deus nos deu, colocar tudo à disposição do Senhor. E Davi assim o faz. Mas a questão é, se o Senhor chega para você e diz, pede o que quiseres, se você está preparado para pedir ao Senhor, o que deve ser pedido, se pedir de forma correta. Todos nós, ao longo da nossa vida, temos, na nossa vida secular, priorizações como riqueza, saúde, né, bem-estar, conforto, e por mais que muitas vezes nas nossas orações nós pedimos a presença do Senhor, mas essas questões materiais, elas estão sempre à frente nas nossas orações, mostrando de alguma forma que nós estamos, vamos dizer assim, buscando ao Senhor, e parece que buscando ao Senhor para poder receber ou ter uma vida tranquila aqui. E a palavra do Senhor não estabelece isso. A palavra do Senhor estabelece, sim, principalmente na relação com esse povo, que é o povo judeu, uma relação de obediência e, por certo ponto, prosperidade. Mas dentro do Novo Testamento, a relação que nós temos com a obra de Deus é uma relação de muita tribulação, até de muito sofrimento, de necessidade de uma perseverança, uma fé inabalável. E aí isso a gente só consegue em Cristo Jesus verdadeiramente. Mas Salomão aqui, ele se destaca porque ele se desprende de tudo isso, né? Ele se desprende de tudo isso e coloca o seu povo, coloca o bem-estar do seu povo no sentido de ser um bom rei, uma representatividade adequada, principalmente porque ele diz que o próprio Senhor, ele diz que a bondade de Deus, a generosidade de Deus que passa pelo seu pai Davi, chegando até ele, já que ele substitui Davi no reino, então, até mesmo em honra do seu pai, em honra do próprio Senhor, ele quer saber julgar o povo nas suas necessidades, quando certo, de uma forma plena e justa. Então, Salomão, lá no versículo 10 diz, dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Salomão reconhece a responsabilidade que lhe foi dada. Salomão reconhece a sua incapacidade de conduzir pelo seu próprio jeito. Salomão reconhece aqui aquele sentimento inicial
nascido no coração do seu pai, quando faz a sua adjetivação, dizendo que ele é muito moço e ele tenro, ou seja, ele é inexperiente, ele é um garoto ainda sem bagagem, sem maturidade. Ele reconhece tudo isso. E ele vai e reconhece que é no Senhor que ele deve buscar a sua força. É na sabedoria de Deus. E isso, a Bíblia nos trata que para o Senhor, aquilo foi algo maravilhoso, aquilo foi algo assim, diferenciado do coração humano, porque o coração humano, ele é sempre apegado às coisas materiais. E aí Salomão recebe do Senhor muito mais do que ele pede, porque o Senhor começa a frisando, olha, tu não me pediste, no versículo 11, então Deus disse a Salomão, porquanto ouviste no teu coração e não pediste riqueza, fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar a meu povo, sobre o qual te pus reis. No versículo 12 ele completa, sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazendas e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Ou seja, o Senhor traz abundância, traz não só a sabedoria e o conhecimento para Salomão, mas ele traz agora a sustentação material, ele traz agora aquilo que normalmente consome o nosso pensamento, a nossa vida, né? Que nos envolve ansiedade, que é os nossos suprimentos. Salomão recebe muito mais do que o Senhor. E aí você diria para si mesmo, mas o Senhor hoje não fala assim. Como é que ele não fala? Como é que ele não te coloca isso? A palavra de Deus diz assim, pedi e dá-se-vos-á. Mas a palavra de Deus também estabelece que você deve pedir em uma conexão, em um propósito em Deus. E dentro desse propósito aqui, dentro disso aqui, foi justamente no momento em que Salomão tinha subido com todos os príncipes, com o chefe de casa, o chefe de família, à cidade de Gibeão para poder buscar a Arca da Aliança. Lembrando que nesse tempo, apesar de buscar a Arca da Aliança não, para poder, nesse tempo, quando a gente olha lá no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 4, tem que Davi havia já preparado um local lá em Jerusalém para a arca, mas lá em Gibeão ainda havia o local, o monte, né, para os sacrifícios. E tinha chegado então o momento de que o rei Salomão pudesse, vamos dizer assim, unificar o lugar de adoração agora, como lá no centro de Jerusalém. Salomão foi preparado para poder reinar com paz. Mas ele reinou muito mais do que paz. Ele reinou com paz, com sabedoria e entendimento. Mas é claro que nem tudo é tão simples assim na nossa vida, pelas nossas questões humanas e pelos nossos erros. Mas Salomão começa bem. Salomão começa com sabedoria. E aí, quão maravilhoso seria se cada um de nós pudéssemos e soubéssemos usar a sabedoria que Deus nos dá, tá bom? Graça e paz, gratidão damos a Deus pela oportunidade de começar esse novo livro e meditar de forma fiel e sincera na palavra do Senhor. Que o Senhor possa te cuidar, meu irmão.